Olá, professores da Escola Agrícola Dominical, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Silvana e eu estou aqui para te ajudar a preparar essa semanada de aula nesse trimestre, essa semana. As próximas semanas outros professores virão e nós estaremos aqui te ajudando. É um prazer estar aqui e que bom que você está aqui assistindo e fazendo uso desse material, viu? Um trimestre se passou e agora novo trimestre se inicia e nós vamos falar nesse novo trimestre sobre vivendo em sociedade. Mas antes de nós ir para a nossa lição, eu quero falar com vocês sobre algumas dicas que eu acho bem importante e que faz bastante diferença no meu planejamento de aula. A primeira é, agora você pegou a lição, está na primeira aula, leia ela por completo, do começo ao fim, porque você vai conseguir fazer um planejamento de tudo que você vai usar durante aquele trimestre. E se for alguma coisa que precise de mais tempo que uma semana para você arrumar, você vai conseguir. Um exemplo, a lição 4 vai ser falado sobre bullying. E nessa lição 4, você pode estar trazendo um psicólogo para te ajudar, né? Um psicólogo para te ajudar, ou gravar um vídeo, um psicólogo gravando um vídeo para você. E esse material vai ser muito útil durante a sua aula. Na segunda lição, ali na quinta lição, vai ter sobre padrões de beleza. E essa lição sobre padrões sociais de beleza é um tema um tanto complicado, que nós temos alguns casos aqui de crianças com anorexia, bulimia. A gente já teve casos, né? Se é o caso na sua igreja, se você quiser levar o psicólogo nessa aula, também é legal. Mas essa aula, eu como professora, olha a minha ideia, fazer um desfile de moda de tempos, desde os tempos bíblicos, Idade Média, para ver que em todo tempo teve sim o seu padrão de beleza e que hoje não é diferente, mas que o adolescente não deve levar isso tão a ferro e fogo assim e deixar a vida triste por conta de um padrão de beleza. Né? A segunda dica que eu digo, use o instrumento, os materiais, as dicas que a tua lição oferece. São dicas incríveis que vão fazer a tua aula ficar bem legal. Mas não fique bitolado só nessa lição, nessas dicas da lição. Seja um professor criativo, busque em outros veículos, né? Faça a sua aula ser bem legal. Outra coisa, não faça com que a sua aula seja igual a todo domingo. Isso é chato, é enfadonho. O teu adolescente não deve saber o que você vai fazer no próximo dia, na próxima aula. Você vai chegar lá, vai ler a lição e vai cantar não sei o quê. Isso não é legal. Uma coisa bem bacana de se fazer é mudar o espaço onde você vai dar aula. Se é o caso da sua igreja de não oferecer recursos para você estar fazendo essas mudanças, a tua igreja tem pátio, então faça uma aula externa, principalmente agora que nós vamos falar sobre sociedade. Que tal fazer uma aula no parque? É bem bacana fazer uma aula no parque, fazer com que os adolescentes eles se envolvam numa vida social, quem sabe um evangelismo, né, para fazer pós-aula. Isso é bem legal. Outra dica também bem bacana, se é um dia de sol, faça lá fora, mas se é um dia chuvoso, puxa vida, um dia chuvoso, que chato levantar cedo. Traga o seu adolescente para dentro da sala de aula. Tem um tapete, coloque um tapete, um cobertor bem grande no chão e várias almofadas, ofereça um chocolate quente e torne a sua aula aconchegante e quentinha. Isso vai fazer com que o teu adolescente, nem num dia frio e chuvoso, deixe de estar indo na sua aula, porque a sua aula vai ser uma coisa muito esperada durante a semana, se toda semana você for criativo e querer fazer o melhor. A quarta dica é: leia. Leia muito, leia a Bíblia, leia a Palavra de Deus, traga ela como base da sua vida, estude ela com profundidade, mas seja um professor que lê sobre tudo, leia sobre economia, leia sobre política, leia sobre saúde, leia sobre tudo. E assim, o seu adolescente, quando chegar lá na sua sala, ele vai te perguntar e você vai saber responder, porque o seu adolescente é bombardeado por essas informações diariamente e é importante que você, quando ele te perguntar o seu ponto de vista a respeito de determinado assunto, você não dê uma resposta rasa para ele. Uma resposta rasa é tão ruim quanto uma resposta, cara, eu não sei, né? É bem por aí.
Nunca se esqueça, querido, você é um educador cristão e essa é uma dica que eu quero deixar de livro. Tem um livro que ele é bem fininho e bem pequeno, mas é um livro que eu levo de cabeceira. O nome desse livro é Ensinando para Transformar Vida. Como educador cristão, você foi chamado para ensinar. E esse ensino deve trazer uma transformação na vida do seu adolescente. O seu adolescente deve chegar na tua aula de um jeito, mas ele sair melhor, transformado. Que o teu ensino sirva para ele como uma lupa e ele veja os defeitos, onde ele está errando e ele consiga consertar, viu? Você como educador cristão, esse é o teu papel, ensinar para transformar. E uma coisa muito legal que eu quero dizer para você sobre a tua missão como educador cristão. Como educador cristão, além de um ensino de qualidade, né? Você deve dar um ensino com profundidade e dinâmico. É meio difícil fazer tudo as coisas ao mesmo tempo? Não, você é um professor de adolescente, você é criativo, é fácil. Com vários veículos aí dando essas informações pra gente, fica mais tranquilo. Porque o seu dever como professor é fazer com que esse seu aluno ele se apaixone pela palavra de Deus. E essa é a nossa missão como professor de escola dominical. Fazer com que os nossos alunos se apaixonem pela Bíblia. E agora nós vamos passar para a nossa lição número 1. Nessa lição nós vamos aprender sobre o que é sociedade. E logo ali no comecinho vai falar sobre o que é sociedade. Então chega ali, Deus fez o homem. E aí Deus faz o homem e o que acontece? Já logo no capítulo 1 e versículo 18, Deus vê que não era bom que o homem vivesse só. Ou seja, desde que o mundo é mundo, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos viver em sociedade. E aí Deus cria a Eva. E aí começa o primeiro casal. E a sociedade começa ali na primeira família. E no nosso caso, a nossa sociedade primeira começa na nossa família. Uma coisa bem legal também, para você estar falando nesse tópico com seu adolescente, é sobre as mudanças que acontecem durante a sociedade, em toda a sociedade. Ela vai se transformando, de geração a geração, ela vai se transformando. Então, é uma dica de dinâmica. Agora, você tem o WhatsApp dos seus adolescentes, peça para eles trazer as fotos mais antigas que eles têm na casa deles. Dos avós, bisavós, peça para eles pedirem as fotos mais antigas de vizinhos, sei lá. E leve para vocês ver como era diferente a vestimenta, como era diferente os costumes da época de 2, 3 gerações atrás. Outra coisa que você pode fazer também nesse tópico é convidar aquele irmão mais idoso lá da sua igreja para ele ir lá na sua sala de adolescente e contar como era quando ele era adolescente, quais eram os jogos que ele jogava, quais eram as brincadeiras que ele e os amigos faziam, os lugares que eles frequentavam, se era igreja, se não era, se era igreja, como era a igreja da época. Então é bem legal essa dinâmica. É uma coisa que eu vou fazer e eu gostaria muito que você fizesse. E aí a nossa lição vai dar uma leve pincelada na vida de Noé. Noé, ele está inserido num tempo onde havia muito pecado. E eu acho que toda essa lição, ela está trazendo para os adolescentes o quanto eles podem ser diferentes mesmo vivendo numa sociedade pecaminosa, aliás. Então, Noé, Deus está lá e olha e resolve destruir tudo, porque o povo estava pecando demais. Chega Noé, sendo íntegro, tendo uma vida com Deus bem legal, né? Sendo sal, sendo luz. E Deus fala para Noé que ele ia eliminar a humanidade. E fala para Noé construir a arca e pregar para ver arrependimento. E Noé fez isso por 120 anos, por muitos e muitos anos. E só ele e a sua família se salvaram. Então começa uma nova sociedade aí na Terra. E então segue lá no tópico 3, começamos falando de Jesus. E lá no tópico 3, bem no comecinho, fala que Jesus, ele não era eremita. O que é eremita? Uma pessoa que vive isolada. Uma pessoa que vive isolada por vários motivos. Ele vive isolado por conta de penitência ou por conta de
religiosidade ou porque só ama a natureza e não gosta de viver com gente. Isso era um eremita. Jesus não era esse tipo de pessoa. Aliás, vamos combinar que Jesus tinha uma vida social um tanto badalada. Já com 12 anos, lá estava Jesus ensinando entre os doutores. Lá com Jesus, na Bíblia, fala sobre ele ensinando no templo, ele indo em festa de casamento, ensinando a multidão, indo de um lado para o outro. Esse era Jesus. E Jesus viveu numa época onde tinha uma crise socioeconômica muito grande por conta, né, de impostos altos e várias coisas, de religiosidade mesmo que o povo vivia naquele tempo. E o imperador romano cobrava impostos altos e nos evangelhos, eu acho que nem outros livros da Bíblia tem tanta pobreza, tanta miséria, tanto doente, tanto mendigos, tanta coisa ruim. Em nenhum outro livro eu acho que vai ter. Por quê? Nos evangelhos está cheio, porque era esse contexto que Jesus estava inserido. E Jesus, uma coisa muito incrível em Jesus é que ele não fez acepção de pessoas em nenhum momento. Ele viveu uma vida social, né? Quando uma passagem que eu acho muito linda, quando Jesus está lá sentado e vem aquela prostituta e lava os pés de Jesus com as lágrimas e seca com os cabelos, e o cara lá pensando, mas ele não sabe que ela é uma prostituta? Jesus não fez acepção de pessoa, em nenhum momento. Ele amou a todos, ele teve uma vida social com todos os tipos de pessoas, ele se relacionou com todos os tipos de pessoas, né? Conversou e amou a todos. E esse Jesus, ele nos ensinou que é possível sim viver uma vida social sendo santo. E tudo isso que eu falei, né, é só uma deixa para você aí, só um suporte, aliás, para você estar trabalhando na sua aula, só para você conscientizar. A conclusão é essa. Você conscientizar o teu aluno de que é possível ser sal e ser luz, mesmo numa sociedade pecaminosa onde nós agora estamos inseridos. A nossa realidade, tá? É pecaminosa, mas nós devemos nos tornar santos. Por quê? Cristo foi santo e nós somos nada mais, nada menos que representantes de Cristo aqui nessa terra. Então nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz. O sal, você pode cozinhar uma comida maravilhosa, mas se você não colocar sal, aquilo vai ficar sem sabor. Você coloca sal, a comida se transforma, né? Porque o sal dá sabor. A luz, ela dissipa as trevas. Na maior escuridão, por mais pequena que seja a luz, ela vai se destacar e ela vai amenizar as trevas que estão naquele lugar. Então, você, professor, deve conscientizar o seu adolescente, e você como professor também deve se conscientizar que você veio para ser sal e veio para ser luz. E o lugar onde você chegar deve ser diferente pelo simples fato de você ter chego ali. E isso é o que Cristo quer que nós sejamos aqui nessa terra. Eu desejo que você tenha uma boa aula e aproveite.